Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a esta audiência pública. Nós vamos dar início, então, à audiência marcada para as 17 horas. Eu quero, cumprimentando todas as autoridades, nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, atendendo proposição de nossa autoria. Esta audiência tem por objetivo debater a vacinação contra a Covid-19 aos trabalhadores em educação de Santa Catarina, ou seja, discutir com os gestores estaduais a necessidade de alcançar este público prioritário para garantir o retorno seguro às escolas. Os professores estão no 4º grupo do Plano Nacional de Imunização, sem data marcada para receber a dose contra a Covid em Santa Catarina. Além disso, o plano não inclui demais trabalhadores das escolas, como merendeiras, zeladores, motoristas do transporte escolar e técnicos da Secretaria de Educação. A Secretaria Estadual de Educação anunciou o planejamento para a imunização no último dia 21, e está na fase de cadastramento dos profissionais das 3 redes, estadual, municipal e privada. Na Assembleia Legislativa, o projeto de Lei 2 de 2021, de autoria da bancada dos deputados do PT, busca garantir a vacinação aos trabalhadores em educação como critério para o retorno seguro às escolas. O PL passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está na Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria do deputado Jean Kuhlmann. Na última semana, o relator pediu diligências a 5 entidades com prazo de 30 dias para respostas. Nós vamos debater sobre a experiência de vários estados onde a vacinação dos trabalhadores da educação está em andamento, ou seja, queremos mostrar também para o governo como outros estados já conseguiram e o quanto Santa Catarina está atrasado nesse processo. Desta forma, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina agradece a participação das autoridades e categorias que estão hoje aqui representadas. A dinâmica da audiência se dará da seguinte forma. Inicialmente, eu faço um resgate da construção desse debate por parte da Comissão de Educação e também do nosso trabalho. Temos, em seguida, a fala da Secretaria de Estado da Saúde por 10 minutos, a fala da Secretaria de Estado da Educação também por 10 minutos, em seguida, a fala da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, por 10 minutos, e temos, na sequência, a fala dos representantes das entidades representativas dos trabalhadores, com falas de 5 minutos e, ao final, os parlamentares, o debate e os encaminhamentos. Eu quero, então, antes de iniciar a manifestação aqui das autoridades representadas, citar que Santa Catarina já recebeu em torno de 2.564.570 doses em Santa Catarina, sendo que o total de doses aplicadas chega a quase 2 milhões de doses em nosso estado. Também quero trazer aqui uma apresentação muito breve, né, que conta um pouco o trabalho que temos desenvolvido junto a esta casa na luta pela vacina aos trabalhadores em educação. Iniciando de forma muito breve, ainda em dezembro do ano passado, quando, numa reunião com o governador Moisés, prefeitos e deputados, né, e o governador anunciou 300 milhões para a compra de vacina, nós destacamos a importância, né, da vacina aos trabalhadores em educação. Em 18 de dezembro, nós tivemos um debate sobre vacina, ciência e saúde pública. Dia 2 de fevereiro, no primeiro dia legislativo deste ano, apresentamos projeto de lei para a vacina dos trabalhadores em educação. Fizemos cobranças em 2 de fevereiro, ainda quando o governador esteve aqui na Assembleia, na medida em que não foi mencionado esta inclusão.
Convocamos as comissões de educação num fórum que eu coordeno, dia 5 de fevereiro, e conseguimos também, no dia 13 de fevereiro, na presença do secretário André Mota Ribeiro, levantar o tema da vacinação urgente à educação. Dia 23 de fevereiro, participamos e coordenamos uma jornada nacional que exige vacina para todos já, e que contou com a assinatura em documentos de 24 estados e mais de 60 entidades, numa carta que foi protocolada, então, dia 24 de fevereiro, ao presidente do Senado Federal. Nesta carta, foram 25 estados, 13 partidos políticos diferentes e 70 entidades que assinaram. Dia 11 de março, também várias entrevistas em relação à vacina dos trabalhadores, e no dia 30 nós fizemos uma live com o tema, um debate ao vivo com o tema sobre a vacina em outros estados, trazendo a experiência de São Paulo e também do Espírito Santo. Além desse breve histórico, eu quero aqui resgatar, para abrir a audiência, que quem define a vacina no Brasil, a política de imunização é definida pelo conjunto em conjunto entre governo federal, estadual e municípios, e como resultado da discussão, o Ministério, então, orienta a todos a seguirem um documento chamado PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Na outra ponta, estados e municípios realizam ajustes locais em suas campanhas. Podem, por exemplo, vacinar antes ou incluir uma comunidade específica que enfrenta surtos de uma doença. A pergunta é: algum estado já alterou a ordem de grupos prioritários? Sim, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, por exemplo, começaram antes com professores. Em março, Amazonas, Pará, Goiás e São Paulo imunizaram agentes da segurança pública também. Pressionado pela categoria, o governo federal mudou a ordem no PNI e deu o sinal verde para o resto do país fazer o mesmo, decisão que não ocorreu com os professores. Mudanças ocorrem também em nível municipal. Recife, entre outros, já vacina professores. A cidade de São Paulo antecipou a aplicação em trabalhadores do metrô e trem. Salvador e Porto Alegre imunizaram motoristas de ônibus. E a pergunta é: eles podem fazer isto? É ponto pacífico entre os gestores que é preciso vacinar agora apenas os grupos prioritários citados pelo Ministério da Saúde, ou seja, nenhum prefeito ou governador pode imunizar jovens saudáveis ao invés de idosos, por exemplo. Mas não há concordância sobre a possibilidade de alterar a ordem desses grupos prioritários. Quem muda a fila alega que tem autonomia, mas quem segue a diretriz do Ministério da Saúde argumenta que é obrigado a fazê-lo. O que diz o Ministério da Saúde? A pasta afirma que o Plano Nacional de Imunização dá as diretrizes da vacinação e recomenda a gestores seguirem a ordem prevista no documento, mas não diz textualmente que é proibido mudar a ordem da fila e que há uma penalidade para quem fizer diferente. O Ministério da Saúde acrescenta que, conforme a campanha avança, os estados e municípios têm autonomia para montar seus próprios esquemas de vacinação e dar vazão à fila de acordo com as características de sua população, demandas específicas de cada região e doses disponibilizadas. O que diz a ex-diretora do Plano Nacional de Imunização? Ela diz que o Ministério da Saúde delegou a possibilidade de decidir como será feito o processo a estados e municípios. Hoje, o PNI apenas define a ordem de distribuição das vacinas, mas não a política de vacinação. O que diz o STF? Em decisão liminar relacionada ao Rio de Janeiro, o ministro Ricardo Lewandowski alegou que governadores e prefeitos podem alterar o PNI para se adaptar às realidades locais, desde que garantam que isso não prejudique a aplicação da segunda dose a quem já recebeu a primeira. Defende que, ao alterar o PNI, gestores precisarão, na motivação do ato, explicitar quantitativamente e qualitativamente as pessoas que serão preteridas, estimando o prazo que serão, afinal, imunizadas. Aos trabalhadores da educação, estados que estão já vacinando: Paraná,
começou a vacinar 32 mil trabalhadores da educação, 14% do total de 210 mil. No plano estadual de vacinação, serão vacinados primeiros aqueles com idades entre 55 a 59. Não vou citar tudo, né? Maranhão começou a vacinar em 20 de abril. Na maioria das cidades está em 55 anos. Em São Luís já estão sendo vacinados profissionais com 40 anos. Espírito Santo, a vacinação de professores está na etapa de 40 a 49 anos. Está usando a reserva técnica de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde, que corresponde a 5% do total para imunizar professores da educação básica. São Paulo, o estado já começou a vacinar os profissionais da educação em 10 de abril. Imunizou até agora cerca de 320 mil pessoas. O total estimado é 350 mil. Eu não vou citar aqui Recife e Salvador e o Rio de Janeiro, porque são municípios. Vamos ficar apenas com os estados. Então, o mapa da vacinação aqui em Santa Catarina, né, comparando com demais estados, o estado de Santa Catarina vacinou mais do que os estados do Espírito Santo e Maranhão, tanto em números absolutos quanto relativos, porém não incluiu nisso o início da vacinação dos trabalhadores em educação, ainda que os outros dois já incluíram. Então, nós queremos começar esta audiência aqui, né, resgatando também que Santa Catarina foi o primeiro estado da nação que aprovou lei que torna a educação como serviço essencial, como atividade essencial. Porém, junto com a lei não veio a vacina, junto com a lei não veio a garantia da segurança aos trabalhadores em educação. E quero dizer às autoridades que me incomoda muito quando a gente fala de óbitos e de quantidade, porque uma morte entre professores ou uma morte entre a população, se ela pudesse ser evitada, não importa quantas mortes são, poderiam ter sido evitadas. Inclusive, nós sabemos, né, que a cada semana a gente é deparado com um número de óbitos, não só de trabalhadores da educação, mas também, muitas vezes, de seus familiares que são infectados, e não tem como nós fazermos esta medida, né? Fazermos esse acompanhamento. Então, nós queremos que, apesar dos anúncios positivos por parte do governo do Estado, tanto com data, aqui citando agora no mês de... Deixa eu só verificar aqui a data bem exata, né? Nós tivemos 2 anúncios de datas em relação à vacina, uma com data do dia 12 de maio agora, mais recente, e outra com data do dia 20 de abril. O governo do Estado sinaliza prioridade para a vacina dos profissionais da educação em Santa Catarina, nessas 2 datas, mas nós não temos, além do anúncio feito, data de início da vacina. Nós temos apenas o anúncio feito com relação à prioridade da vacina. Se nós compararmos aqui o cronograma do PNI e do Plano Estadual de Imunização, considerando os grupos prioritários, eu diria que os professores já estão incluídos no grupo prioritário e, naturalmente, estão chegando na sua vez. Então, não é uma prioridade. Porque não é prioridade, porque nós não tivemos ainda, né, nenhuma vacinação paralela, como está acontecendo em vários estados. Então, com isso, eu gostaria muito que a gente saísse dessa audiência com uma definição de data para o início da vacina em Santa Catarina. Desta forma, feito essa primeira introdução, eu quero cumprimentar mais uma vez todas as autoridades que estão aqui representando, as entidades, instituições, governo do Estado através da educação e da saúde, e também quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, todos que estão acompanhando pela TVAL. É uma transmissão ao vivo, né, nos canais da TVAL, e nós queremos que todos acompanhem para saber exatamente o que pensam todas as autoridades em relação ao tema. E eu começo passando a palavra ao Alexandre Lencina Fagundes, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde,
Ontem, Alexandre, o secretário André entrou em contato comigo à noite, preocupado com essa audiência. Ele foi convocado para uma outra agenda, mas me disse que estaria com certeza presente na figura do nosso secretário adjunto. Então, seja bem-vindo. 10 minutos para a sua manifestação. Obrigado, Vossa Excelência, deputada Luciane Carminati, também a Vossa Excelência, deputada Marlene Fengler, e se me permite, em nome das Vossas Excelências, cumprimentar a todos os demais que estão presentes nessa audiência pública, ao público também que nos assiste pelos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Eu tomei a liberdade também de fazer o convite, deputada Luciane, ao nosso superintendente de Vigilância em Saúde, doutor Eduardo Macário. Então, nos primeiros minutos eu vou fazer uma fala institucional em nome da Secretaria de Estado e representando aqui o secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota Ribeiro, e depois eu passo a palavra ao doutor Eduardo, que ele vai abordar a fala mais técnica, né? Com relação ao plano de imunização, a essa situação toda que nós temos, essa preocupação, ela é uma preocupação também da Secretaria de Estado e também do governo do Estado, na pessoa do governador Moisés, o Vitor, que é o secretário adjunto da Educação, está conosco aqui, onde o Estado tem tido essa preocupação e fez o anúncio há poucos dias, né, dessa prioridade de imunizarmos todos os nossos professores, e não só os professores, né, mas toda essa rede de educação do Estado de Santa Catarina. Então, isso tudo está contemplado dentro dos grupos prioritários, como a senhora bem anteriormente já mencionou. Nós estamos trabalhando com para tornar isso real o quanto antes possível. Nós já sabemos que esse segmento da sociedade é tão importante, né? E a gente vem trabalhando com essa possibilidade, tanto é que o secretário André, que retornou à função de gestor do Estado, já está com a agenda em Brasília programada justamente para tratar desse assunto no Ministério da Saúde, no intuito de nós termos aí um quantitativo maior de imunizantes, a fim de garantir que a gente possa, o quanto antes, dar início a essa etapa do plano de imunização e contemplar aí a imunização de todos os professores e todos os profissionais que trabalham no setor de educação no nosso estado. Então, esse tem sido uma posição bastante clara com relação à Secretaria de Estado de Saúde. Eu acredito que também é uma posição bem clara do secretário de Educação do Estado, o secretário Vampiro. O Vitor deve depois trazer toda essa preocupação, até porque já existe todo um planejamento, né, dentro da Secretaria de Estado, justamente para que, tão logo a gente tenha a capacidade e o quantitativo de imunizantes para dar início a essa etapa da imunização, nós já temos isso tudo programado. Então, isso facilita muito, né, a execução do serviço lá na ponta por parte dos municípios. Então, esse é um dos grandes focos que a Secretaria de Estado está trabalhando para o quanto antes a gente conseguir garantir esse acesso, né, a esse segmento da sociedade tão importante e que, assim como os demais segmentos da sociedade, tem tido esse impacto, né, do enfrentamento da pandemia no nosso estado. Então, eu passo a palavra para o doutor Eduardo. Eu acredito que ele tenha uma maior propriedade para trazer para nós aqui e contribuir nessa audiência pública com dados técnicos, né, abordando aí o nosso plano estadual do enfrentamento da Covid, sobre o olhar do cuidado sanitário e contribuir com todos os senhores nessa audiência pública. Então, dessa forma, eu passo a palavra ao doutor Eduardo, se a senhora me permite, para que ele contribua conosco aqui. Obrigado, secretário Alexandre. Cumprimento a deputada Luciane Carminati pelo convite, pela iniciativa de promover esse amplo debate sobre um tema altamente relevante, que é a vacinação da Covid, a prevenção da Covid, principalmente no âmbito escolar, né? Nós consideramos que a escola tem que ser o primeiro a fechar, primeiro a abrir e o último a fechar, porque é um ambiente de seguro em que todos os nossos alunos, nossas crianças precisam ter esse serviço essencial à disposição. Em resposta já a alguns questionamentos feitos pela Vossa Excelência,
Reitero que todos os professores e funcionários, inclusive merendeiras, profissionais de apoio, auxiliares, motoristas de transporte escolar, de escolas públicas e privadas no ensino básico, ensino médio, fundamental, profissionalizante e ensino superior estão contemplados dentro do plano estadual de vacinação contra a Covid. Então, que isso fique bem claro que, quando nós falamos trabalhadores de educação, falamos de todos os trabalhadores que atendem, que fazem parte do sistema de educação do Estado de Santa Catarina. Então, fica subentendido essa dúvida sobre a questão das merendeiras e outras que foram colocadas. Elas também fazem parte, são grupos prioritários tão importantes para a vacinação. Em relação à questão, a data, como foi colocada pela senhora, e até complementando um pouco a fala do secretário Alexandre, nós tínhamos um planejamento no Estado de Santa Catarina e no Brasil de recebermos, em média, 250 mil doses de vacina por semana para iniciar novos grupos de vacinação. Isso até o início de maio. Durante todo o mês de maio, iríamos receber esse quantitativo suficiente para concluirmos a vacinação dos idosos acima de 60 anos e também das pessoas portadoras de comorbidade e de 18 a 59 anos de idade. No entanto, nas últimas semanas, houve uma mudança na orientação do Ministério da Saúde, que passou a encaminhar doses das vacinas não para início de novos grupos, mas sim para a complementação dos esquemas vacinais que foram iniciados desde janeiro desse ano. Portanto, nós recebemos mais de 2.600.000 doses, os municípios já aplicaram 2 milhões de doses e outras doses estão disponíveis para aplicação, mas boa parte das doses que chegaram, principalmente nessas últimas semanas, elas tiveram que ser destinadas para a segunda dose para complementar o esquema de vacinação que foi iniciado desde o início de janeiro. Só para vocês terem uma ideia, essa semana nós recebemos pouco mais de 150 mil doses. Hoje, nós recebemos 150 mil doses das vacinas, dos quais somente 35 mil serão destinadas para D1. O restante ou serão destinadas para D2 das vacinas AstraZeneca Fiocruz ou têm que ser reservadas para D2 das pessoas que irão tomar agora a vacina do Butantan. Portanto, houve realmente essa mudança nos cronogramas de entrega de vacinas por parte do Ministério da Saúde por conta de uma indisponibilidade do insumo farmacêutico ativo para que os laboratórios Fiocruz e Butantan produzissem a vacina na quantidade adequada, e o que meio que atrapalhou o nosso cronograma que nós estávamos construindo junto com a Secretaria de Educação para iniciarmos o quanto antes a vacinação e ampliação para esses outros grupos. No atual momento, nós temos cerca de aproximadamente 1 milhão de pessoas que fazem parte dos grupos de pessoas portadoras de comorbidade, que têm alto grau de vulnerabilidade contra a doença, dos quais pelo menos 250 mil já receberam a primeira dose, ou seja, faltaria, teoricamente, aproximadamente 750 mil pessoas a serem vacinadas. Nesse meio tempo também, temos um quantitativo de profissionais dos trabalhadores de educação, cujo planejamento já foi iniciado há pelo menos 2 meses atrás, numa reunião conjunta entre Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Educação, em que foram elencados os principais grupos prioritários, considerando que é pouco provável que nós recebamos uma quantidade de vacina suficiente para vacinar todas as pessoas ao mesmo tempo. Essa vacinação ela vem ocorrendo de forma gradativa e por isso que foi feita a iniciativa de criar grupos prioritários. Esse planejamento já foi feito, provavelmente o Vitor, o secretário adjunto da Educação, vai comentar sobre ele, e isso nos possibilitou termos um horizonte, inclusive de planejar por onde devemos começar e com um quantitativo de doses que não virá para todos num determinado momento, mas que a gente pode, aos poucos, como outros estados já fizeram, planejar ao início da vacinação com reservas estratégicas para pequenos grupos de professores e trabalhadores de educação e, assim, aumentando paulatinamente ao longo dos últimos meses. Então, em relação à questão do início da vacinação, essa é a grande incógnita. Inclusive,
O secretário André ele está ciente e está indo para Brasília discutir no âmbito dos secretários estaduais para adquirir, para serem enviadas novas doses em quantidade suficiente para que a gente possa definitivamente colocar uma data para início dessa vacinação, até para não gerar falsas expectativas em relação à continuidade da campanha dentro dessa população. No mais, consideramos também os professores como atividades, como profissionais essenciais para o estado de Santa Catarina, e eles estão sendo vistos dentro desse grupo com muita especificidade. Espero que, com a chegada de novas doses, possamos ampliar e iniciar a vacinação com os grupos específicos que serão apresentados pela Secretaria de Estado da Educação. Agradeço e coloco a Secretaria de Saúde à disposição para questionamentos adicionais. Obrigada, então. Quero agradecer tanto ao Alexandre como também ao Eduardo pelas informações e também fazer o registro aqui com relação à solicitação desta audiência que partiu de um requerimento que recebemos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, né, o SINT estadual, e também da ACECampo, que é a Articulação Catarinense por uma Educação do Campo. São as duas entidades que solicitaram esta audiência. Obrigada, então, Alexandre, Eduardo, e posteriormente às falas a gente abre, então, para o debate. Eu passo a palavra agora ao Vitor Húngaro Baltazar. Fungaro? É isto? Fungaro. Desculpe. Baltazar, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Educação. O secretário Vampiro também nos informou que teria agenda no mesmo horário em Santa Catarina, na presença, acompanhamento ao senhor ministro de Estado da Educação. Vitor, à vontade, 10 minutos também para a sua manifestação. Muito boa tarde a todos e a todas. Deputada Luciane, deputada Marlene, em vossos nomes, cumprimento as demais autoridades, secretário Alexandre, superintendente Eduardo, Luiz Carlos Vieira, que representa o sindicato da categoria, meu cumprimento a todos os senhores e senhoras. Justamente como a senhora colocou, o secretário Vampiro não participa em função do deslocamento para a cidade de Blumenau, onde receberá, juntamente com o governador do estado, o ministro da Educação. Conforme já citado pelo secretário Alexandre, pelo próprio Eduardo, a Secretaria de Educação realizou reunião com a Secretaria de Saúde, justamente para que nós pudéssemos iniciar a construção da vacinação dos profissionais de educação. A todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, o Estado não tinha mapeado o quantitativo de servidores em todas as redes. Na rede estadual, sim, mas na rede municipal, na rede privada e na rede federal, esses números eram um pouco confusos, em alguns casos desconhecidos. Então, a partir dessa reunião, foi iniciado um trabalho em conjunto com o FECAM e Undime, que foram fundamentais nessa construção. Então, hoje, a Secretaria de Saúde e Educação, a Secretaria de Saúde e Saúde, já tem mapeado exatamente o quantitativo de profissionais da educação, contemplado esses profissionais que a senhora, na fala inicial, fez menção, e o Eduardo complementou também. Como o desafio da vacinação é a quantidade, né? Semanalmente são recebidas um quantitativo de doses que não conseguem atender à necessidade total, foi preciso criar critérios. E foi esse o trabalho realizado pela Secretaria de Educação, em parceria, novamente, reforço, com o DIME e FECAM, com os municípios. E os critérios estão estabelecidos, eu posso compartilhar com os senhores, né? Então, só deixa eu abrir aqui a minha telinha para falar exatamente. O primeiro critério é que os profissionais que estão atuando no atendimento presencial sejam os primeiros a serem atendidos,
dentro daqueles que estão trabalhando no atendimento presencial, a vacinação iniciará pela educação infantil, na sequência, a educação especial, a seguir a equipe técnica, administrativa e pedagógica. Nesse caso, como é um grupo um pouco maior, um pouco mais amplo, se necessário for, será incluído também, além desse critério da área de atuação, o critério da idade, conforme já estabelecido no Plano Nacional da Imunização. Na sequência, ensino fundamental, séries iniciais, depois séries finais, anos iniciais e anos finais, o ensino médio e o ensino superior. Atendido esse público, os profissionais que estão atuando no atendimento remoto, e aí o critério estabelecido, aqueles que são do grupo de risco e aqueles que trabalham em atividade remota, EAD ou similares, isso mais no grupo dos profissionais de ensino superior. Esse mapeamento ele já existe, nós temos exatamente o quantitativo para cada uma dessas etapas. Esse quantitativo já foi divulgado e repassado para a Secretaria de Saúde, e assim que as vacinas forem recebidas, a gente entende que esse processo de vacinação será iniciado. E assim como bem dito pela senhora, assim como dito pelo secretário Alexandre, pelo Eduardo, para nós também a vacinação é uma pauta muito cara, a qual nós temos a preocupação e entendemos que ela é necessária, porém, não havendo as vacinas, nós tínhamos que focar num trabalho que pudesse otimizar quando as vacinas chegassem. E foi isso que a Secretaria de Estado fez. Então, hoje nós temos um plano estabelecido, quantitativos estabelecidos para cada uma das etapas, e assim que possível for, com as doses recebidas no Estado, nós entendemos que a vacinação iniciará, e o mais breve possível nós esperamos e desejamos que toda a categoria esteja vacinada. De forma geral, deputada Luciane, é isso. E eu sigo aqui à disposição para os possíveis questionamentos e o debate que virá a seguir. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, representando a Secretaria de Estado da Educação. E eu passo agora a palavra para o prefeito Clenilton Carlos Pereira, presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Sua manifestação, prefeito, por 10 minutos. Fique à vontade. Vamos lá. Antes de mais nada, desculpa, cheguei um pouquinho atrasado. Vida de prefeito não é fácil, né? Uma correria danada aqui. E eu estou me programando, me planejando. Amanhã eu vou para São Paulo e no sábado vou para a Rússia. Vai que a gente consiga trazer a vacina, deputada. Vamos tentar, né? Vamos lá buscar. Não dá para ficar esperando aqui. É justamente sobre isso que a gente está conversando agora, né? Então, aqui, cumprimentar aqui, se eu estou certo, que o secretário adjunto de Educação, é isso? Está aqui, confirma. A deputada Marlene, eu não conheço pessoalmente, mas sei que já esteve lá na FECAM. Obrigado pela parceria, né? A deputada Luciana Carminati, que já é praticamente da FECAM, né? Tá toda semana, estamos juntos aí. Obrigado pela parceria, cada um de vocês que estão aqui envolvidos. Enfim, a FECAM, que representa todos os municípios, é aqui que as coisas acontecem, é aqui que as coisas, né? Os desafios acontecem aqui, as soluções também são aqui. E essa questão da vacinação dos professores, na verdade, de todos os profissionais da educação, acho que é isso, nesse sentido, né? Na minha opinião, tem que estar nesse propósito que a gente tem colocado aqui. Não dá para esperar. É onde está, qualquer município ou estado, onde está o maior time? É na educação. E envolve todas as famílias, é o aluno, é o professor, é o trabalhador da educação. Então, não tem como a gente esperar, não dá para deixar para depois. Tem que colocar a educação tem que ser olhada de uma maneira diferente, a exemplo que aconteceu com a saúde. Então, nós da FECAM estamos à disposição para ajudar, para trabalhar. Precisa ir para cima, precisa ir para o Fórum Parlamentar, a gente vai, precisa ir para Brasília, a gente vai, precisa de um governador, a gente está à disposição.
onde precisar. Quero parabenizar imensamente, principalmente a deputada Luciana Carminato, que tem sido a grande guerreira nesse processo todo aí, que é presidente da Comissão de Educação na Assembleia e tem sido também, né, não só ajudando, mas também orientando bastante gente, esclarecendo. FECAM é parceira em tudo que precisar. Nós temos a Lise, né, que é quem representa a FECAM na educação, que tem feito isso com muita galhardia, que tem feito isso de maneira muito profissional, e é isso que a gente precisa fazer. Cada município tem aqui, né, a sua peculiaridade, mas, na verdade, todos eles têm educação. Todos eles precisam que sejam vacinados, todos da educação. Precisamos cuidar do que é mais importante, que são nossas joias, são nossos filhos. Me coloco à disposição, estou aqui para que a gente possa se ajudar. Estarei essa semana fora, estarei em Moscou, a convite do Fundo Russo, até para que vocês saibam. Vou trazer a vacina, eu não sei, mas vou lá conversar, vou entender melhor. Acredito que a Anvisa, da forma que fez com o Butantan, que também demorou para conceder depois de acontecer, e hoje é o Coronavac que está no braço dos brasileiros, vai acontecer com a Sputnik também, que já está em mais de 60 países. Virá para o Brasil, com certeza. A FECAM foi a primeira federação que começou essa negociação e, se Deus quiser, vai ser a primeira que vai trazer esse Sputnik para cá. Se a gente conseguir isso, são 3,5 milhões de vacinas, seríamos o melhor estado do Brasil em termos de vacinação, para que a gente possa retomar a economia e tudo ficará muito melhor. E aí facilitará bastante essa questão também da educação, né? Não precisa essa briga toda. Tudo isso vai ficar mais fácil de resolver também. Obrigado a todos vocês, uma excelente reunião a todos. Valeu. Obrigada, prefeito. E quero aqui também fazer o registro que, desde o momento que começamos essa ação, no sentido de levantar a pauta da vacina dos trabalhadores em educação, eu tenho recebido várias ligações da assessoria da FECAM, dizendo, olha, deputada, nós vamos incluir, teve inclusive uma solicitação de estudo técnico, né, para a medicina do trabalho, e que deu um parecer positivo, né, no sentido da inclusão nesse protocolo de 3.500.000 vacinas. Nós desejamos que a FECAM também tenha sucesso. Infelizmente, no Brasil, houve um debate equivocado, ideológico, quando não se deve, né, discutir se o país de origem, de produção do IFA ou das vacinas é capitalista ou comunista. Não é esse o debate é sanitário. Nós temos mais de 400.000 mortes no Brasil e não há esperança no sentido de que a gente resolva esses óbitos, esse crescimento, sem que haja vacina. A gente precisa de vacina. Então, é muito positiva essa ação da FECAM, esperamos que o resultado seja positivo, porque, como falou o prefeito Clenilton, nós temos a Sputnik em 62 países, ou seja, se 62 países estão utilizando, não é possível, né, que o Brasil faça tamanho questionamento. Bom, feito essas considerações, eu quero também agradecer aqui e pedir desculpas, deputada Marlene, que eu não a citei inicialmente, né? Obrigada pela sua presença, está aqui conosco. A deputada Marlene, que nem faz parte da Comissão de Educação, mas é presidenta da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, muito preocupada com isso também. Obrigada pela presença. E eu também vi que entrou anteriormente o deputado Fernando Krelin, que é professor e também é membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Seja bem-vindo. Eu passo a palavra agora, então, ao Bruno Ziliotto, representando o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis, o Sintrazem, que, inclusive, está com uma greve já há vários dias, né? Uma greve pela saúde, pela vida, em defesa da vida e da segurança dos trabalhadores em educação, que é a nossa população catarinense também. Bruno, fique à vontade para a sua manifestação. Obrigado, deputada. Bom, já agradecemos aqui o convite e cumprimento a deputada Luciane Carminati pela iniciativa. Em nome da ilustre deputada, quero cumprimentar as demais autoridades aqui presentes e todos que nos assistem, especialmente os trabalhadores da educação e aos guerreiros aí que encamparam lutas, né? Seja na cidade de Itajaí, por exemplo, aqui no estado mesmo, e aos trabalhadores da rede pública municipal de Florianópolis, que já estão há 50 dias na luta com o tema que é afeito a essa audiência. Bom, primeiro queria dialogar basicamente sobre a questão das características do ambiente escolar. Quando se fala aqui que a escola é um ambiente seguro, para abrir durante uma pandemia,
essa afirmação ela só é correta num ambiente de controle da pandemia. Foi assim em todos os países que experimentaram esse tipo de abertura. O ambiente escolar, ele é um ambiente de trocas, ele é um ambiente de contato, especialmente na educação infantil, um ambiente que inclui o afeto, o carinho direto, né, e o cuidado direto, de aglomeração. As crianças e estudantes da educação pública, especialmente, dependem do transporte público, não só elas, também os profissionais. Então, é falso dizer que a escola é uma espécie de fortaleza e que pode abrir em qualquer cenário da pandemia. Isso é completamente falso. Tanto os estudos da Fiocruz quanto da CDC americana, que é utilizado em outros países, demonstram isso. É importante que a gente leve isso em conta para pensar também o nosso tema aqui. Aqui em Santa Catarina, a gente começou a ver uma tímida redução dos números da pandemia, mas continuamos com uma estabilidade num patamar muito elevado. Santa Catarina continua sendo um estado onde a incidência da Covid-19 é maior que o Brasil. E se o Brasil enfrenta mal a pandemia, isso significa que nós também enfrentamos mal a pandemia, em que pese as taxas de letalidade, mortalidade terem um índice melhor do que o do Brasil, a incidência da Covid é muito alta. E aí, quando a gente tem uma redução tímida, o que a gente viu, ainda com a Daniela Rainer governando, é um relaxamento de medidas importantíssimas. E isso, infelizmente, contribui para que a gente arrisque ter um movimento de, ao invés de essa estabilidade no patamar alto, consolidar uma queda, a gente ter um novo surto, uma nova onda, como se fala por aí. Bom, sobre educação, então, nesse sentido, é importante que a gente tenha mecanismos de controle, para além do controle da pandemia, mecanismos eficientes que passam por testagem, sim, testar mais, e também pela vacinação dos trabalhadores da educação. E aí, os estados que transformaram a educação em serviço essencial, e aqui em atividade essencial, não vamos confundir o jogo das palavras, mas essencial para abrir em qualquer cenário da pandemia, em qualquer bandeira da pandemia, na verdade, fizeram um jogo contrário, porque isso desobrigou os gestores a tomar medidas efetivas de controle. Nós precisamos ter essas medidas efetivas e tornar a educação essencial basicamente desobrigou os gestores, dizendo que eles podem abrir as escolas e creches em qualquer cenário da pandemia. Não foi diferente aqui em Florianópolis. Mesmo assim, o cenário de adesão das famílias que levam seus filhos, as crianças para as creches, os adolescentes e jovens, os adultos para a EJA, inclusive, a adesão é pequena. Por que a adesão é pequena? Porque as famílias não se sentem seguras. Isso é visível em todas as redes que a gente dialoga, e aqui em Florianópolis também é correto. As famílias não podem sentir o ambiente escolar como um ambiente de ameaça, de contaminação e de mortes. Elas têm que ter um ambiente seguro. E é por isso que nós defendemos, sim, o retorno presencial o quanto antes, mas com o controle da pandemia. Bom, do ponto de vista da campanha de vacinação, é importante que a gente acelere esse processo, e aqui acho que a deputada Luciane Carminati já foi muito feliz na sua apresentação, ao demonstrar que vários estados já fizeram, e dezenas de cidades já o fizeram. E aí, quando a gente ouve aqui o plano, as intenções, as reuniões, tudo isso é muito importante, né? Mas intenções, enfim, né? De intenções, vários lugares já estão repletos e às vezes as coisas não acontecem. Quero dizer, antes de pensar no encaminhamento para esse sentido, que aqui em Florianópolis nós estamos há 50 dias no movimento de greve dos trabalhadores, uma greve extremamente forte, que tem adesão das comunidades, da população como um todo, que a gente tem dialogado, e da categoria, fundamentalmente, e o governo simplesmente não dialoga, não senta para conversar, não senta para dar resposta sobre os problemas que os trabalhadores levantam. Então, esse tipo de audiência pública, que é um espaço de diálogo, a gente se congratula que ele seja feito, mas a gente também quer que esse espaço ele seja um espaço não para uma conversa, mas para encaminhamentos, para respostas. O custo de errar nesse momento é um custo de vidas. E aí encerro pensando o seguinte, se aqui já também foi falado aqui pelos representantes do Executivo Estadual, que a reserva estratégica ou reserva técnica, ela pode ser usada, vamos começar essa vacinação imediatamente, então. O Espírito Santo já o fez, já provou que é possível. Por que Santa Catarina não começou ainda? Faltou planejamento? Será que a gente pode remediar essa situação imediatamente? Na nossa visão, sim. Ou a vacinação concomitante, como a gente viu em outros estados. Então, me parece que não é uma falta aqui de planejamento.
que a capacidade técnica, acho que dos gestores aqui, está mais do que comprovada. Mas é uma falta de vontade política. Então, se Santa Catarina quer sair desse lugar comum de aguardar a vacina, ou de entrar na tragédia do negacionismo nacional, que é isso, na verdade, que está por trás, que infelizmente a gente tem uma baixa quantidade, um baixo quantitativo, mas enfrentar com ações reais, para um setor tão importante quanto a educação, é preciso ter respostas mais proativas. E aí a gente encaminha essa questão da reserva técnica como uma medida para iniciar. Concluo com isso. Mais uma vez agradeço. Estamos à disposição. Obrigada, Bruno, pela sua manifestação. Agora eu convido a irmã Ana Aparecida Bezel, representando o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina, o Sinep Santa Catarina. Também para sua manifestação. Bem-vinda, irmã. Boa tarde, excelentíssima Luciane Carminati, demais colegas aqui, sejam todos bem-vindos. Tenho a graça e a oportunidade de estar representando a nossa diretoria do Sinep de Santa Catarina, que é o Sindicato das Escolas Privadas, e de antemão já comunico que nós enviamos também o nosso registro por escrito para a senhora Luciane, tá ok? Então, por essa razão, vou também fazer as ponderações, espero de ficar dentro do tempo também, né? Mas quero expressar, em primeiro lugar, que foi com um agradecimento muito generoso de acolhida, que nós acolhemos essa audiência pública, que está aqui para tratar do projeto de lei, que é 0023/2021, o qual inclui todos os trabalhadores da educação como grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19. Cumpre assinalar que, sem atentar à ciência, à realidade das relações humanas, o que vemos são determinações governamentais ou intromissões judiciais que deixam de lado o fato de que as crianças e adolescentes não são grupos de riscos para o Covid-19 e nem grandes transmissores da doença, bem como fecham os olhos e se abstêm das consequências nefastas para as futuras gerações, ocasionadas pela interrupção abrupta do aprendizado em sala de aula. O argumento que tem sido usado especialmente por sindicatos e corporações da área da educação é que as aulas só poderiam voltar após a vacinação de todos os educadores. Isto, claro, assumindo que as taxas de transmissão da Covid tenham diminuído hoje sim. Ora, uma coisa não exclui a outra. É preciso, sim, lutar pelas duas: vacinação de todos os trabalhadores da educação e a volta às aulas. Sabemos como está o emocional destas crianças. Não podemos aceitar que a necessidade de imunização, uma pauta legítima, seja utilizada como desculpa para protelar o retorno das aulas presenciais, sob uma pena de comprometermos ainda mais um grande contingente de jovens em idade escolar. Por isso, é um desrespeito e uma falta de consideração com os pais que querem seus filhos seguros e recebendo o melhor aprendizado. Como os estudantes que precisam dessa vivência e convivência com os colegas para o melhor desenvolvimento integral, e com os próprios educadores que não merecem ser escudos para aqueles que são contra a retomada do ensino presencial, o que é diferente de uma preocupação genuína com a saúde. As escolas privadas de Santa Catarina são um exemplo claro de demonstração de que, com protocolos sanitários bem aplicados, respeitados por toda a comunidade escolar,
é possível sim uma retomada segura das aulas presenciais. Eu sou testemunha viva, presente na função que eu exerço aqui na escola. A rede privada encontra-se há meses em atividade, sendo muito pequeno o número de casos envolvendo os trabalhadores e alunos. É o nosso conhecimento. Na proporcionalidade com a população e considerando o universo de escolas. Escola é lugar seguro e de baixa propagação do Covid-19. Certamente que vacinar é vital, mas condicionar a manutenção de aulas presenciais frisa-se atividade essencial em nosso estado. A vacinação dos trabalhadores em educação vai na contramão dos anseios da sociedade catarinense. Vale destacar aqui que a Secretaria do Estado da Educação já iniciou o cadastramento dos trabalhadores, o formulário. Eu participo, fizemos, como foi a adesão expressiva desse nosso grupo de educadores e demais membros que compõem toda a educação, para que, oportunamente, quando da disponibilização das doses de vacina, haja devida celeridade, assertividade na condução desse processo nas escolas da rede pública e privada de Santa Catarina. Destaco alguns itens que alguns dos senhores já enalteceram, que o governo do estado decidiu incluir os quase 200 mil profissionais da educação em Santa Catarina no grupo prioritário de vacinação, o que significa que, chegando mais doses, eles já poderão ser vacinados. Santa Catarina está para receber hoje mais de 150 mil doses. Sabemos que todos ali os responsáveis têm o seu planejamento para que isso chegue até a educação catarinense. Nós entendemos, sim, a necessidade e a importância da inclusão dos educadores no programa de imunização para que tenhamos ainda mais segurança, hoje, amanhã e sempre. Nossos professores estão em sala de aula desde o dia 8 ou 18 de fevereiro de 2021, diferente até de outros estados, como o nosso governador salientou numa das entrevistas, o Moisés, e é uma verdade. Acompanho as escolas privadas também do Brasil e sabemos o quanto que está esse cenário em cada estado. A ação é muito importante e é fundamental. Vamos juntos, sim, fazer essa vacinação chegar a todos. E expresso dizer que a adesão das nossas famílias nas escolas privadas tem um número muito expressivo. Quantas crianças vêm desde a educação infantil ao ensino médio diariamente dentro dos protocolos exigidos e cumpridos também por nós. Sendo assim, o que se apresenta para o momento, agradeço a atenção de todos e desejo que tenhamos sempre muita saúde aqui, em especial para todo o povo catarinense. Muito obrigada. Obrigada, irmã Ana Aparecida Bezel, pela sua manifestação. E eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos Vieira, representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, que foi, inclusive, um dos proponentes desta audiência, o SINT, para sua manifestação. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar aqui a deputada Luciane Carminati, saudando aos demais deputados e a todas as autoridades presentes e a todos aqueles que fazem parte aqui
dessa audiência pública. Nós, de pronto, já agradecemos também a acolhida por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, que acolheram, debateram e protocolaram a proposta de lei 02 de 2021, da qual inclui os trabalhadores de educação como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, antes do início das aulas presenciais em todo o território do estado de Santa Catarina. Falo aqui dos deputados da Luciane Carminati, Fabiano da Luz, Padre Pedro Baldiceira e Neudi Sareta, da bancada do Partido dos Trabalhadores, publicamente agradecendo aí a acolhida dessa proposta, da qual a defesa da vida vem em primeiro lugar, e essa sempre foi a defesa do nosso sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Estadual, que representa aí em torno de 70 mil trabalhadores entre ativos e aposentados da rede estadual. Nós sabemos que a responsabilidade pela vacinação e pelo controle da pandemia é de todos, de toda a sociedade, mas cabe ao executivo dispor de meios para concretizar. E é isso que nós não estamos vendo, não estamos percebendo no Brasil e não estamos percebendo também em Santa Catarina. Nós sabemos que o Legislativo, em vários estados e municípios, como já foi citado aqui, tem sido essencial para trazer o debate e mobilizar a sociedade para esse importante tema, que é o tema da defesa da vida. Nós, que sempre defendemos a vida em primeiro lugar, nós propomos, sim, esse debate e essa discussão da vacinação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Não estamos aqui para discutir e para disputar com outras categorias ou com a população de forma geral as doses da vacina que estão chegando ao Brasil. Sabemos de quem é a culpa, porque não veio e o Brasil está tão atrasado nesse processo de imunização. Nós tivemos semana passada uma audiência na Câmara dos Deputados, onde nós discutimos abertamente essa situação do Programa Nacional de Imunização, com os responsáveis do Ministério da Saúde e da Educação e os parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais. E nós sabemos que a discussão sobre a vacinação dos trabalhadores não é disputar a miséria de dose que está chegando ao nosso país. Na verdade, nós sabemos que, para esses trabalhadores que estão na linha de frente e que está sendo discutido, inclusive em nível nacional, a educação como essencial, que para nós não passa de demagogia, como não passou de demagogia também o projeto de lei e depois a lei 18.032, que foi aprovado aqui em Santa Catarina, onde trabalha as atividades presenciais como essencial na pandemia, que foi muito mais para atender um setor do mercado educacional privado do que propriamente para podermos ter, de fato, a educação como um processo pedagógico em Santa Catarina. Nós, o sindicato, quando o governo do Estado anunciou que faria o reforço pedagógico no final de 2020 com aulas presenciais, nós entramos com ação judicial. No primeiro momento, tivemos, sim, êxito, depois a liminar foi cassada, mas isso levou o debate para a sociedade sobre a discussão da imunização. A situação da pandemia no Brasil e em Santa Catarina não está controlada. E Santa Catarina, nós sabemos que não. Apesar de dizer que nós estamos controlando a pandemia, nós percebemos que Santa Catarina, os níveis estão altíssimos, tanto na contaminação quanto no número de óbitos. É só nós vermos aí
que nós temos mais de 20 mil pessoas contaminadas. E só esse ano de 2020 foi responsável quase por 50% de mais contágio e mais óbitos em Santa Catarina do que todo o ano de 2020. Nós queremos aqui também salientar que há vários relatórios, artigos, pesquisas científicas que diz realmente que os estudantes da educação básica têm um baixo índice de contágio. Que existem vários estudos e pesquisas que demonstram isso. Porém, tem outros tantos que demonstram que são grandes vetores da doença e que transmitem, sim, de forma comunitária. Tem vários estudos em vários países, é só a gente pegar, ler aí da Coreia do Sul, Japão, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Itália e próprios Estados Unidos. A volta às aulas, elas vêm seguindo os protocolos. Nós sabemos que no plano de contingência da educação está muito bonito escrito nos papéis. Porém, é mais do que isso. A educação voltar significa mais de 30% da população voltar a circular pelas ruas. E isso, com certeza, causaria um surto ainda maior do que nós temos. E não tenho dúvida que se nós temos já esse índice de contágio no Brasil e óbitos, que já é grande, só não é maior porque a educação não voltou. Os ambientes escolares de Santa Catarina, pode ser que na rede particular todos eles sejam salubres. Porém, nas nossas redes, tanto dos municípios quanto dos estados, tem muitas escolas que são insalubres. Faltam ventilação, espaços arejados, banheiros, bebedouros, inclusive EPIs. E todos os dias nós recebemos no sindicato denúncia de EPIs que, inclusive, não dá para ser utilizado. Como é o exemplo das máscaras que está ali no Instituto. Quem quiser ver, só ir no Instituto Estadual de Educação e perceber qual é o tipo de máscara que os professores estão recebendo. E várias vezes, todos os dias, os professores chegam na escola, ligam para o sindicato e dizem: não tem máscara aqui. Bom, são várias questões que nos permite dizer que não é seguro voltar às aulas presenciais sem a vacinação. Porém, sabemos que temos que continuar com os protocolos também. E que, mesmo na pandemia, os próprios estudantes não mantêm o distanciamento, apesar da recomendação que é feita. Nós tivemos um ano para poder fazer as adaptações, as reformas, que ao longo não recebeu reforma devida. Nós sabemos disso. Só um exemplo. O MEC tinha disponível 42,5 bilhões de reais para investir na educação básica em 2020. Investiu apenas 32,5%, ou seja, 71% menos. E hoje não está resolvido a situação das adaptações, enfim, daquilo que necessitamos. E aqui queremos ajudar a encaminhar. Se uma vida vale mais do que todos esses bilhões investidos, nós temos aqui, sim, que atualizar os números, discutir e encaminhar. Se nós temos reserva técnica, podemos e devemos usá-la, sim, para os trabalhadores de educação. Por quê? Porque se tem vontade política e tem necessidade da educação voltar presencial, não existe nenhum trabalhador do Estado que não queira voltar às aulas presenciais. Nós somos os maiores defensores da volta às aulas presenciais. Porém, a volta às aulas presenciais é com vacinação, imunização, e para que nós possamos ter garantia de saúde, conforme fala a Constituição, e garantia de um ambiente escolar saudável. Concluindo, Vieira. Só para concluir, deputada, quero dizer que nós teríamos que sair dessa audiência dizendo quando que nós teremos a vacinação dos trabalhadores de educação. A médica responsável, infectologista do Ministério da Saúde, na audiência da Câmara Federal, disse que é até 15 de junho
o Ministério da Saúde pretende mandar para os estados as doses necessárias para que os trabalhadores de educação sejam imunizados. Quero saber das autoridades aqui se tem essa relação, ou aquilo que ela falou na audiência não passa também de mais uma falácia do governo federal. É isso, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Vieira. Quero fazer o registro aqui. Nós temos mais de 350 pessoas assistindo agora, nesse momento, pela TV AL. E também temos pelo... Oi? 360 no YouTube. E bombando os comentários aqui, né? Está todo mundo acompanhando essa audiência que é muito importante para a educação de Santa Catarina e para a sociedade como um todo. Eu passo a palavra agora ao professor Edson Marcos de Anhaia, que é o representante da ACECampo, a Articulação Catarinense por uma Educação do Campo, um dos requerentes também desta audiência. Vossa Excelência pode se manifestar, professor. Então, boa noite a todos. Saúdo a deputada Luciana e já agradecendo também em nome da ACECampo, né, da Articulação Catarinense para uma Educação do Campo, por ter atendido essa solicitação e abrir esse espaço para que a gente pudesse fazer esse debate. Maria, Eda, Antônio César, Cíntia, Rodrigo, Regina, Maria Tereza, Marcelo, Antônio César, Adriano, Ana Clara, Paulo Henrique, Amauri, Guilherme Augusto, Luciana Andrade, Eliana Ferreira, Luiz Roberto. Eu poderia utilizar os meus 5 minutos só lendo o nome de professores que faleceram devido à Covid e por estarem atuando em sala de aula. Começar também dizendo que é revoltante a gente ter que fazer esse debate. Esse debate é necessário que a gente estabeleça, porque a gente não tem um atendimento a toda a população brasileira, né, pela vacina. Segundo aspecto que eu quero destacar é que nós, professores, né, estamos trabalhando. Há uma narrativa muito comum de que nós, professores, não estamos, né, trabalhando. Então, isso não dá para nós aceitar como uma narrativa verdadeira. Nós estamos trabalhando e muito mais do que nós estivéssemos presencialmente. E aí, em nome da Articulação Catarinense de Educação do Campo, que é composto por vários movimentos sociais de trabalhadores, né, que atuam no campo, esse movimento foi construído de lutar pela vida, e seja ela qual forma for, né, mas principalmente de trazer, a partir da educação, o debate e a necessidade de repensarmos, inclusive, o modelo de desenvolvimento que escolhemos para o nosso país e para o mundo. Quando nós falamos, né, da pandemia, da Covid, essa pandemia, ela ressaltou, ela evidenciou as desigualdades sociais do Brasil. Ela evidenciou as desigualdades no acesso à saúde, à educação, à economia. Isso faz com que haja essa necessidade desse debate na sociedade brasileira. E aí, pegando só o particular, que é o nosso tema hoje, da educação, né, dos trabalhadores, né, em educação, e a educação do campo, ainda dentro desse recorte, ela faz mais um recorte, que são as escolas que sua grande maioria se encontram nas áreas rurais ou em pequenos municípios que atendem estudantes que têm um vínculo, né, com a produção da vida muito próximo da relação com a natureza. Quando a gente olha para os números, né, de alunos matriculados na área rural brasileira, passam de 5 milhões. Só considerando como a localização, sem considerar esse outro aspecto, né, do atendimento aos trabalhadores que têm um vínculo, né, com a terra nas cidades menores, né, onde tem uma única escola.
Nós estamos falando de 54 mil escolas, mais de 54 mil escolas no Brasil, nesse território. Nós estamos falando, né, de um total, segundo o censo de 2020, de 2,2 milhões de professores que atuam nas escolas. Ou seja, trazer presente para o debate, a partir da articulação do campo, né, da articulação catarinense para a educação do campo, trazer que, historicamente, né, nós tivemos uma ausência de políticas públicas e agora se faz necessário retomarmos o debate, porque voltar presencialmente, com as aulas presenciais, sem aquilo que já foi trazido por outros colegas aqui, sem condições físicas, sem condições sanitárias nas escolas, é condenar os professores, né, à morte. Então, um elemento que já foi trazido, mas qual é a condição das escolas, principalmente as escolas que estão em áreas rurais? Tem um outro aspecto que, nas escolas do campo, o deslocamento dos estudantes se faz quase que na sua grande maioria por transporte escolar. Então, o contato, né, desses estudantes com os professores e depois no retorno com as suas famílias, voltar às aulas presenciais e sem vacina seria condenar uma população à morte. Colocar a educação como prioridade ou como serviço essencial, analisando apenas um dos aspectos, né, é muito fácil. Se cria uma narrativa, né, de que solucionamos o problema, olhando por apenas um aspecto da realidade e não olhando na sua totalidade. Então, a educação, ela seria serviço essencial, né, se nós tivéssemos uma estrutura desde há muito tempo que tivesse condições de atender todos e todas de uma forma uma forma de respeitar, né, as especificidades, né, desses territórios. A gente não, infelizmente, nós não visualizamos isso quando falamos das escolas, né, do campo. E eu estou aqui só me referindo mais a essas questões das escolas do campo, porque é desde onde a articulação catarinense tem feito o debate. Então, voltar com as aulas presenciais, sem vacinar todos os trabalhadores da educação, não olhamos isso como viável, no sentido de que mais um único professor que venha a falecer por Covid é uma vida. Se o risco, na nossa discussão da Secampo, a gente não parte do pressuposto se é alto ou é baixo o contágio nas escolas. Existe o contágio, ou seja, uma única vida importa. E é isso que a educação do campo vem debatendo e discutindo através, né, não só da articulação paranaense, catarinense, mas de todas as articulações que tem no Brasil e que congregam esse debate. Então, a questão que é importante destacar aqui a vacina é para quando, né? É para todos, mas só a vacina não dá conta. Nós precisamos repensar também as estruturas das escolas, as condições sanitárias das escolas. E aí agradeço, então, a deputada por ficar no meu tempo dos 5 minutos e também estou aqui à disposição para continuarmos o diálogo. Quero aproveitar, Edson, e informá-lo que nós temos uma audiência a ser agendada ainda, não temos a data, mas que vai tratar justamente de um projeto de lei que tramita na casa e que prevê a permanência, né, do jovem no campo. Então, qual é o papel da educação nessa construção? Ainda não está agendada, nós temos outras audiências já na frente, né? Nós temos, aproveitando aqui o convite a todos que estão acompanhando, além desta audiência pública de hoje, na próxima terça-feira, nós temos uma audiência pública para tratar da educação domiciliar, que é outro tema bastante complexo e que está em discussão aqui na Assembleia Legislativa. Esta audiência acontece às 17h30.
Na próxima terça-feira, todos estão convidados a participar. Teremos, obviamente, que as entidades representativas a fazerem suas falas, conforme está acontecendo aqui também. E no dia 25 de maio, nós temos às 19 horas outra audiência importante em função da lei federal que obriga as escolas a contarem com a figura do profissional da assistência social e da psicologia, né, do serviço social e da psicologia. Então, dia 25, temos esta audiência, porque também tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que garante, então, nas escolas públicas estaduais catarinenses a presença, né, dos psicólogos e assistentes sociais. Então, são 3 audiências aqui já marcadas junto com essa, e depois nós entramos junho adentro com várias outras audiências da Comissão de Educação, como essa, né, que discute a educação do campo. Tá bom? Agradecer aqui também sua fala. E eu passo a última inscrição agora ao professor Liseu Mazioni, que coordena, né, a FETRAN Santa Catarina. Então, representa aqui a Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, também para a sua manifestação, Liseu. Boa tarde, boa noite, deputada Luciane. Boa noite a todos e a todas que acompanham essa audiência pública. A FETRAN, como representa todos os trabalhadores municipais de todas as áreas, da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e as demais, tem o entendimento de que, de fato, deve-se dar prioridade à vacinação desses trabalhadores que estão no atendimento ao público, né, geralmente em locais que têm algum nível de aglomeração de pessoas, como é a escola, como é a creche, né? Então, acho que o plano, começando pela educação infantil, está correto nesse aspecto, pelo contato corporal que tem o professor da educação infantil com as crianças. É claro que nós estamos aqui discutindo a vacinação quando ela deveria ter acontecido já, né? Quando a ciência já disponibilizou, né? Já teria disponibilizado se tivessem sido feitos os encaminhamentos necessários no tempo certo, né? Então, vendo aí na CPI da Covid, que, por exemplo, o Brasil podia ter recebido 20 milhões de doses da Pfizer até esse momento. E só essas 20 milhões de doses já teria vacinado, dentro do plano de vacinação, também os professores, também os trabalhadores da educação. Aqui no Estado, eu acho que nós precisamos fazer um debate muito profundo do quanto que foi acertado e quanto que se errou do ponto de vista, porque nós passamos 9 meses sem aulas presenciais. Quando a pandemia teve um pequeno controle ano passado, esta Assembleia Legislativa, por sua maioria, aprovou uma lei do retorno das aulas presenciais, independente da pandemia, a que, ao nosso ver, o negacionismo foi legislado nessa lei, porque as aulas presenciais, ou a suspensão das aulas presenciais, não é uma escolha pedagógica, é uma escolha sanitária. Santa Catarina está entre os estados com maior número de mortes proporcional à população, né? Quando se calcula mortes por 100 mil ou por 1 milhão de pessoas, Santa Catarina está entre os estados de maior índice. E o Brasil está hoje como o país de maior índice de mortes proporcional à população. Então, alguma coisa de errado ou de muito errado foi feito por quem faz a gestão da política pública e de quem faz a gestão dessa pandemia. Nós tivemos, por exemplo, em fevereiro, março e abril, mas especialmente fevereiro e março, mais mortes do que todo o ano passado.
tem alguma coisa a ver o retorno das aulas presenciais ou não. O argumento do retorno das aulas presenciais foi dado em cima da atuação muito do Ministério Público, de que as aulas não poderiam ser suspensas se outras atividades menos essenciais estivessem abertas. A grande questão é, então, por que não se fechou essas outras atividades? Por que não se fez algum lockdown para evitar essas mortes? Porque só tem risco de contaminação quando tem vírus, quando tem pessoas infectadas com o vírus circulando. E o Brasil, pela sua gestão da pandemia, conseguiu ter a proeza de manter a quantidade de infectados no patamar mais alto por mais tempo de todos os países. Então, não me parece que esta política foi acertada. Se as aulas presenciais teriam que voltar, ou fosse recomendado voltar, por que não foi feito uma semana, juntando dois finais de semana, 9 dias de lockdown, para cortar o índice de pessoas contaminadas, a quantidade de pessoas contaminadas? Por que você deixou colapsar o sistema de saúde por não dar conta de atender todos os doentes? Então, agora, a gente está discutindo aqui a vacinação e que nós, mais uma vez, estamos reféns da política da gestão da pandemia no país. Né? Vai depender se a China vai embarcar o IFA ou não. Se a China embarcar o IFA, vai ter 18 milhões de doses do Butantan nos próximos 30 dias. A Fiocruz também está dependendo disso. E as outras doses da Pfizer vai chegar a partir agora do segundo semestre. Então, acho que a gente acaba discutindo dentro de uma perplexidade de qual a ordem de prioridade e como você vai fazer a vacinação. Nós entendemos, temos uma posição dentro da FETRAN de priorizar os servidores públicos que atendem a população. Eu acho que foi correto iniciar pelos trabalhadores da saúde, pela contribuição que eles deram à sociedade ao ano antes, sem vacina. Isso amenizou e tranquilizou essa categoria e o atendimento à saúde da população. Também defendemos que não dá para deixar para trás os idosos, não dava para deixar para trás os idosos. Eu acho que essa é uma dívida da sociedade com as pessoas que construíram antes da gente e que, cientificamente, têm um risco maior. Também não dá para deixar para trás as pessoas com as comorbidades. Esse é um ponto de vista humanitário. Talvez, sim, dá para fazer paralelo, abrir o grupo paralelo de profissionais, de trabalhadores que também tem que ter uma prioridade para poder tocar a vida em frente. Então, parabenizar pela audiência, pelo debate, pela luta, pela vacinação, mas também dizer, para encerrar, já que temos deputados e partidos aqui na sala, de que não dá para agora vir com a reforma administrativa para acabar com a estabilidade do servidor público, que foi justamente a estabilidade do serviço público, da continuidade do serviço público do Instituto Butantan e da Fiocruz, que nos trouxe até aqui a vacinação dos nossos idosos, dos trabalhadores da saúde e que está abrindo perspectiva da vacina dos trabalhadores da educação. E quero deixar uma pergunta, não me ficou claro, se os trabalhadores do transporte escolar estão incluídos no grupo prioritário dos trabalhadores da educação. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Eliseu. Acho que antes de passar aqui as questões centrais para respostas e encaminhamentos, já tivemos várias perguntas, algumas perguntas, melhor dizendo, e uma proposição, mas eu quero dizer que, durante toda essa pandemia, a gente tem ouvido várias reflexões de que esta pandemia tem que deixar algumas lições,
Para a educação, com certeza, o debate que o professor Edson trouxe, professor Liseu, professor Vieira, né, e o Bruno, com relação à tecnologia, à estrutura, saúde mental, qualidade do trabalho do educador, valorização, é fundamental. Mas, do ponto de vista humanitário, há uma grande pergunta se nós, cidadãos, vamos sair melhores desta pandemia, do ponto de vista da generosidade e solidariedade humana. Eu confesso que, às vezes, eu tento acreditar e ter esperança que sim. Porém, quando eu vejo um Congresso Nacional discutindo esse presente para os servidores públicos, eu creio que nem todos aprenderam essas lições na pandemia. Ou seja, quem está salvando vidas são os servidores que estão no SUS, no SUAS, na educação, se revirando do avesso para dar conta de trabalhar manhã, tarde e noite, atender alunos remotamente, recebendo mensagens 24 horas por dia, pensando aulas remotas, presenciais e híbridas numa mesma carga horária, e o presente que a gente recebe é a reforma administrativa que vai precarizar ainda mais o trabalho desse servidor. Acho que fica aqui, né, Liseu, essa reflexão. Como vamos sair desta pandemia? Melhores ou piores? Vamos valorizar quem está se dedicando ou vamos ainda mais precarizar, né, os trabalhos, o serviço público, que vem de uma história desde a Emenda Constitucional 95, né? Então, eu quero apenas fazer esse registro, acho que é importante. Mas quero dizer aqui, temos vários comentários, né? Eu não vou ler aqui, me perdoe, Wilsonei, tem muito comentário, eu vou ter que escolher alguns, não vou escolher. Depois vocês podem acompanhar aqui os comentários, né? Tem muita gente indignada com a morosidade da vacina, e eu tenho visto aqui nos comentários a pergunta que vocês fizeram aqui, né? Começando com a provocação do Bruno, e também referendada pelo Vieira e o Liseu, onde vocês aqui argumentam, né, com relação grupo paralelo para início da vacina aos trabalhadores e educação e data do início dessa vacina. Né? Aqui está uma questão que a gente precisa de resposta hoje nessa audiência. E, ao mesmo tempo, o Vieira também questiona sobre a fala representando o Ministério da Saúde de que dia 15 de junho teríamos as vacinas para os trabalhadores em educação nos estados. Eu resumiria os questionamentos nessas provocações. Dá para a gente trabalhar com uma data, dá para a gente fazer o que outros estados estão fazendo, por que não fizemos ainda? Não dá para fazer. Essa é a grande questão aqui da audiência. Nós precisamos, mais do que a manifestação solidária, né, por parte do governo, no sentido de compreender que tem que vacinar, nós queremos saber quando começa a vacina e por que não dá para fazer o que outros estados estão fazendo. Né? Então, eu trago aqui essas questões que acredito serem bem importantes para a gente encerrar esta audiência pública. Ok? Não sei se o Eduardo, o Alexandre, o Vitor aqui, é com vocês a bola agora. Agora os gestores precisam responder essa pergunta. Acho que eu posso, se o Vitor Eduardo? me permitir, acho que eu posso começar. Sim. Então, como eu falei, nós temos já um planejamento e agora com números feito pela Secretaria de Educação. Esse levantamento parece que foi concluído ontem, né, Vitor? E nós estamos aguardando agora o envio de todo o relatório final para que nós possamos já começar o início do planejar de que forma que vai se dar a vacinação a partir do recebimento das doses. Conforme eu coloquei, nós não temos doses suficientes para vacinar todos os trabalhadores da educação, mas nós podemos agora, de posse dessas informações, levar para a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que é o fórum do SUS, do Sistema Único de Saúde, que faz todas as deliberações de todo o funcionamento, de todas as ações, principalmente de campanhas relacionadas à vacinação.
para que nós possamos já deliberar quais são, se esses grupos eles vão ser contemplados e de que forma vai se dar a reserva dessas vacinas, que depende, logicamente, do cronograma do Ministério da Saúde. Agora, é importante enfatizar uma coisa. Nesse momento, todos os professores, os trabalhadores da educação estão contemplados com a vacina da gripe, da influenza, que é importante também, considerando que nós estamos há poucos meses, poucas semanas do inverno, e os trabalhadores de educação e os idosos, nesse momento, eles são grupos prioritários para a vacinação contra a gripe. Então, nós sugerimos que, a partir de agora, todos os professores, os trabalhadores de educação, já façam a vacinação contra a gripe, independente que as doses já estão nos municípios, porque com isso a gente já começa a adiantar uma parte da ação de proteção da população de trabalhadores de saúde antes do início do inverno. Por quê? É importante colocar aqui, existe uma diferença de 14 dias entre a dose da gripe com a dose da Covid. Tem que ter essa diferença de 14 dias. Então, dentro do nosso planejamento, se os professores, a partir de agora, faltando 15 dias para o final do mês, já fizerem a vacinação da Covid, é bem provável que, a partir do dia 1º de junho, eles já estariam aptos a receber as doses conforme esse próprio planejamento que foi feito pelo Ministério da Saúde. Então, acho que seria uma iniciativa muito interessante, principalmente porque a gente garante a proteção da gripe e, ao mesmo tempo, já coloca que, a partir de 1º de junho, que vai ser o momento que provavelmente nós teremos mais doses da vacina da Covid, podemos avançar na vacinação da Covid com os grupos específicos. Agora, deputada, mais uma vez eu coloco para vocês, colocar dia, data, hora de início da vacinação não é uma decisão que compete somente à Secretaria de Estado da Saúde, é uma decisão que compete a uma pactuação de Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria, colegiado de secretários municipais, compete também, depende muito da quantidade de doses que forem encaminhadas pelo Ministério da Saúde, toda essa negociação que Santa Catarina precisa, não só Santa Catarina, mas a região sul, precisa ser olhada agora com especificidade por conta do risco que nós temos de aumento de doenças respiratórias no inverno, da mesma forma que a região norte foi vista num determinado estágio, num determinado momento, e que o fundo estratégico de vacinação possibilitou que aquela população, aquele contingente populacional pudesse ser vacinado com maior velocidade, nós precisamos ter esse mesmo entendimento, esse mesmo tratamento para proteger boa parte da nossa população. E em relação, acho que foi a outra pergunta, se é possível ter um grupo paralelo ou não, isso cabe realmente a uma discussão entre Estado e município, baseado principalmente nos critérios que foram elencados. Lembrando que professores portadores de doenças crônicas com comorbidade, professores com mais de 60 anos de idade, que ainda atuam nas escolas, todos esses já têm direito de vacinação, não só professores, trabalhadores de educação podem se vacinar normalmente nos postos de vacinação. Nós estamos discutindo aqui a vacinação para o grupo de 18 a 59 anos de trabalhadores de educação sem comorbidades, e que atuam nesses ambientes escolares por critérios específicos. Então, precisar a data, acredito que o mês de junho é o mais provável. Agora, depende muito da informação que nós teremos do Ministério da Saúde, da quantidade de doses para tal. Só antes de passar para o Vitor, talvez esse questionamento que o Liseu fez, acho que foi o Liseu, em relação ao transporte escolar, né? Eu entendi que sim, estão contemplados, mas talvez o Eduardo poderia responder. Sim, o transporte escolar, as merendeiras, o pessoal de apoio, professores temporários, ou seja, toda a comunidade escolar, todos os trabalhadores de educação estão contemplados com a vacinação, porque o objetivo realmente é proteger esse quantitativo, esse contingente populacional que atua na linha de frente da nossa educação. E acho que faltou uma outra dúvida relacionada a por que nós não iniciamos como outros estados iniciaram.
alguns estados fizeram um planejamento e acabaram sofrendo reveses da própria Supremo Tribunal Federal, de outros mandados judiciais que pediram para que eles recuassem, e eles imaginavam como nós imaginávamos, que nós receberíamos 250 mil doses por semana. Então, muitos estados, nós também tínhamos pensado nisso, de antecipar, justamente porque nós iríamos receber uma quantidade maior do que foi planejada, e tanto que o interesse, o objetivo do Ministério da Saúde era fechar todos os grupos prioritários até junho, até o final do mês que vem, só que por conta de todos os intempéries que nós tivemos com a questão do insumo farmacêutico ativo, e o que impactou nos cronogramas da vacinação, acabou isso não sendo concretizado. Então, muitos estados que, inclusive, já avançaram, estão tendo dificuldade para cumprir o cronograma por conta desse revés. E nós temos esse planejamento, preferimos seguir nessa mesma linha da Secretaria de Educação, de fazer um planejamento mais pé no chão, mais consciente, para que a gente pudesse vacinar totalmente a população de trabalhadores da educação de forma gradativa assim que as doses chegarem. Eu quero só, Eduardo, me permita que os dados que a gente apresentou dos estados foram certificados esta semana. Então, mesmo com essa informação sua, nós temos vários estados que estão vacinando, inclusive o Maranhão, professores de 30 anos de idade. O Espírito Santo é uma decisão de governo. São Paulo é decisão judicial. Então, tem variantes aqui do ponto de vista de onde se decidiu, quem decidiu e de que forma. Mas temos estados vacinando, vários estados vacinando. Então, eu acredito que também precisa ter uma decisão de governo, né? Claro que aqui não é tua responsabilidade, obviamente, né? Assim como não é a do Vitor, mas eu quero reiterar que, se outros estão fazendo, é possível que a gente também tome essa iniciativa. E, é claro, respeitando aqui os critérios que vocês, então, buscaram, né, como os professores da educação infantil, vários outros educadores, né, que têm mais contato direto até se chegar a todos. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer uma manifestação para fechar, e eu quero encaminhar aqui também, na reta final, uma proposição em relação ao que o Eduardo sugere aqui, em relação a quem decide, né? Como que a gente pode, então, encaminhar isso. Tudo bem? O Vitor gostaria de se manifestar ainda. Alexandre? Deputada, é só acrescentar essa questão da vacinação em paralelo, juntamente com os grupos prioritários. Não foi possível fazer anteriormente porque não existia esse censo, vamos dizer assim, do quantitativo de servidores. E esse censo foi finalizado agora, né? Tem algum dado da Grande Florianópolis que teve que ser verificado ontem e foi finalizado. Agora, a Secretaria de Estado da Saúde, recebendo esse quantitativo, vai poder colocar, conforme nossos critérios de prioridade, paralelo aos grupos prioritários que já estão acontecendo. Sem esse quantitativo, essa possibilidade ficou complexa, porque não tem como comprometer com data, com grupo, sem saber o quantitativo. Então, isso poderia gerar ainda mais transtornos em função dessa necessidade de primeira e segunda dose. Então, agora, com esses dados, também é nosso entendimento, é da Secretaria de Educação, é da Secretaria de Saúde, é do Governo do Estado, que essa vacinação em paralelo, com esses quantitativos estabelecidos em todas as redes, agora possa ser, de fato, contemplada. Mas antes desses números, isso não foi possível. Então, acredito que a partir de agora, nós tenhamos essa possibilidade e o mais rápido possível isso vai acontecer. Eu quero dizer, Vitor, que nós tivemos mais de um ano para fazer esse levantamento, né? Então, esse levantamento demorou bastante para chegar, isso precisa ser dito, né? E as escolas estão abertas desde fevereiro, né? Então, nós não podemos mais protelar isso. Eu quero aqui dizer que, como presidente da comissão e também coordenando esta audiência,
nós vamos, a partir desse momento, intensificar a cobrança ao governo do Estado. Intensificar. Porque, na fala do Eduardo, né, de que nós precisamos ter um protocolo entre os secretários municipais e governo, nós vamos, inclusive, endereçar o resultado desse debate de hoje, da audiência, ao governo do Estado, né, e também pedir que os secretários municipais de educação também sejam aliados na condução dessa tratativa. Se é ali que tem que ter o entendimento, né, nós entendemos que é possível, como eu falei, porque outros estados estão fazendo e o Plano Nacional de Imunização é o mesmo para todos os estados. Infelizmente, né, os professores estão lá no final, no grupo de risco. Já estão quase chegando em Santa Catarina. Mas, com essa decisão, agora nós temos o quantitativo, então agora nós precisamos começar a vacina dos trabalhadores em educação. Então, nós vamos endereçar aqui um documento com as manifestações e pedir, então, que o governo do Estado decida, né, aderir a essa decisão, né, de fato, iniciar a vacina aos trabalhadores em educação. Eu quero, desta forma, agradecer imensamente a presença de todos aqui que estiveram conosco, agradecer a presença do secretário adjunto Alexandre Fagundes, do secretário adjunto da Educação, Vitor Baltazar, adjunto da Saúde, né, Alexandre Fagundes, agradecer a presença do Clenilton, que é o presidente da FECAM, agradecer a presença do Bruno Zilioto, que representa neste ato o Sintrazem, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis, agradecer a presença da irmã Ana Aparecida Bezel, representando o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, agradecer também a presença do Luiz Carlos Vieira, representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o SINTE, agradecer o professor Edson Marcos de Anhaia, representando a Articulação Catarinense por uma Educação do Campo, a ACECampo, e agradecer o professor Liseu Mazioni, representando a Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, agradecer a todos e todas que interagiram conosco, né, nos comentários aqui, estão até esse momento, acompanhando do início ao fim a audiência. Muito obrigada pela participação, pelas manifestações também democráticas. Isso é importante, que cada um tenha o direito à fala, à palavra, e possa expor o seu entendimento. E agradecer também a toda a equipe que está conosco aqui, vocês não estão vendo, né? Só eu as vejo, né? Que estão aqui nos ajudando, tanto da comissão, taquigrafia, imprensa, da casa, né? Todo o suporte aqui que nós temos para fazer esse trabalho. E desejo que a gente comemore logo a vacina, né, Eduardo? Que a gente possa comemorar logo a vacina. Seremos muito mais felizes porque estaremos mais seguros. Um grande abraço a todas e todas e eu encerro esta audiência pública. Muito obrigada.